Olá a todos, hoje venho falar sobre um tema sensível. Hoje venho perguntar-vos: discutir à frente dos filhos, sim ou não? Eu gostava de começar por dizer que quase todos os pais e mães já discutiram à frente dos filhos, ainda que não seja esse naturalmente o seu desejo. Então, importa que nos questionemos até que ponto é que, quando o fazemos, isto é, quando falamos de uma forma mais agressiva, quando há um momento de tensão conjugal na presença das crianças ou dos adolescentes, que impacto é que isso tem? A verdade é que, de uma maneira geral, discutir à frente dos filhos não tem um impacto verdadeiramente negativo. Pelo contrário, eu costumo dizer que quando os pais e mães mostram as suas emoções, inclusive aquelas que são geradoras de dor e de sofrimento, aos filhos, mesmo que aqui de uma forma indireta, isso acaba por melhorar não só a relação com os filhos, como o próprio desenvolvimento afetivo das crianças e dos adolescentes. Como é que isto acontece? De uma maneira geral, nós aprendemos a manifestar as nossas emoções, inclusive a tristeza e a raiva, a partir da forma como os nossos cuidadores também o fazem. Ora, se nós não observarmos como é que os nossos pais lidam com estas emoções, como é que as exteriorizam, como é que eles resolvem os problemas, é mais provável que nós próprios, enquanto crianças ou adolescentes, não saibamos muito bem como lidar com estas emoções, como resolver um momento de tensão. Depois há aqui outra nuance que importa notar. De uma maneira geral, as crianças, e mesmo as crianças pequenas, são muito sensíveis às nossas variações emocionais e elas sabem reconhecer quando alguma coisa não está bem. Então, mesmo quando os pais e mães se esforçam no sentido de manter as discussões em privado, muitas vezes aquilo que acontece é que as crianças sentem-se inseguras, não propriamente porque tenham acedido a uma discussão, mas pelo contrário, isto é, porque sentem que alguma coisa não está bem e que alguma coisa lhes está a ser escondido. Claro que nada disto equivale a dizer que vale tudo na presença das crianças, de todo. Há muitas situações em que discutir à frente das crianças tem um impacto muito negativo. Na prática, quando um dos progenitores grita de forma acesa com o outro, ou quando, pelo contrário, quando se isola, isto é, quando se retira da discussão, até manifestando algum desprezo, quando há muos, ou quando há aquilo que eu chamo do tratamento do silêncio, isto é, quando um dos membros do casal se mostra manifestamente calado, desprezando o que quer que o outro tenha para dizer. Estes comportamentos têm um impacto negativo ao nível da estabilidade emocional dos nossos filhos. E que impacto é este? Bom, o impacto vai desde alterações ao nível do sono, alterações do apetite, até à elevação dos níveis de ansiedade, ao humor depressivo e à existência de aquilo que eu chamo de comportamentos desviantes ou comportamentos desafiantes. Por outro lado, quando há conflitos frequentes, discussões que se repetem com muita frequência, situações de conflito em que não há propriamente uma resolução ou quando as discussões são muito intensas, mais dificilmente há aqui algum impacto positivo, alguma mais-valia para as crianças. Pelo contrário, isto é, nestas situações, as crianças tendem efetivamente a sentir-se muito preocupadas, muito ansiosas e, portanto, há aqui um grande impacto negativo. E este impacto é ainda mais significativo na medida em que, pelo menos aos olhos das crianças, as discussões sejam sobre elas. Algumas vezes os pais e mães têm o cuidado de proteger as crianças em relação a alguns assuntos. Mas, por exemplo, quando nós falamos sobre o dinheiro, quando falamos sobre aquilo que é gasto, por exemplo, com a escola da criança ou com as roupas da criança, nós estamos a referir-nos aos nossos filhos e, portanto, é relativamente fácil, sobretudo para as crianças pequenas, alimentarem sentimentos de culpa que, como é óbvio, as corroem e têm aqui um impacto negativo fortíssimo ao nível do seu humor.
Finalmente, eu gostava de chamar a atenção de todos os pais e mães para, no fundo, todas as tentativas que são feitas no sentido de manter as discussões e, sobretudo, aquelas que dizem respeito a assuntos mais sérios em privado. Aquilo que eu quero dizer é que é efetivamente positivo que nós tentemos proteger as nossas crianças, mas importa que prestemos particular atenção a tudo aquilo que elas vão efetivamente absorvendo. Enquanto terapeuta familiar, se há coisa que eu sei é que, de uma maneira geral, os filhos, mesmo que sejam crianças pequenas, sabem mais sobre os conflitos entre o pai e a mãe do que aquilo que, de uma maneira geral, os pais acreditam que eles saibam. As crianças são efetivamente muito sensíveis à nossa comunicação, às variações no nosso humor, e essa sensibilidade está presente desde muito cedo. Qualquer criança com 2 anos de idade já responde, em termos emocionais, às nossas variações de humor, às nossas discussões conjugais. Então importa que façamos aqui escolhas tão conscientes quanto possível, tão intencionais quanto possível, no sentido de existirem discussões à frente das crianças, sim, mas apenas na medida em que nos sintamos capazes de resolver as situações e na medida em que nos sintamos capazes de controlar o nosso próprio estado emocional e não adotar quaisquer comportamentos que traduzam desrespeito, quaisquer comportamentos que traduzam o desprezo pela pessoa que está ao nosso lado. Porque se isso existir, não haverá efetivamente qualquer mais-valia, as crianças não vão aprender nada com as nossas discussões e, pelo contrário, vão sofrer muitíssimo.